Na nossa última catequese, nós estávamos vendo já sobre Jesus Cristo. Então, nós vimos 4 motivos pelo qual o Verbo se fez carne. E depois nós vimos 3 razões de credibilidade de que Jesus é Deus. Então, naquele primeiro bloco de catequese, as 5 primeiras catequeses, nós vimos a história da salvação, por que Deus nos criou, por que Deus criou o mundo, qual o sentido da nossa vida, os patriarcas, os profetas, até chegar na plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo. Bom, por que então que chegou essa plenitude dos tempos e por que Jesus Cristo ele veio? Primeiro motivo, Jesus Cristo ele veio para nos salvar. Para salvar-nos do poder da morte. Então, o primeiro motivo e o maior motivo da encarnação é a nossa salvação. Nós vimos que o segundo motivo da encarnação de Jesus é para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus. Jamais saberíamos ou teríamos noção da medida do amor se o Verbo não tivesse feito carne, se não tivesse acontecido esse esvaziamento de Deus, se ele não tivesse se entregado na cruz e dado até a última gota do seu sangue para nós. Nós não poderíamos saber do tamanho do amor de Deus. Nós sabíamos que Deus nos amava. Bastava ver a nossa história da salvação, ele que perdoa e nos chama e é traído, mas nos perdoa de novo e nos dá uma nova chance. Mas não poderíamos saber o tamanho do amor sem a encarnação. Então, ele também se encarnou para mostrar o tamanho do amor. E um terceiro motivo da encarnação que nós vimos é que ele queria ser um modelo de santidade. Então, ele mostrou para nós qual é a estatura do homem perfeito, como deve um homem viver, como deve ser o comportamento de um homem. E aí, então, olhando para ele, para as palavras e os atos, nós podemos medir qual deve ser as nossas ações. Como devem ser os nossos comportamentos. E uma última razão pela qual o Verbo se fez carne é para que nós pudéssemos participar da vida divina. Então, Deus se fez homem para que o homem pudesse ser Deus. Pudesse ser Deus participando da vida divina, não sem deixar de ser homem e nem com uma mesma união que teve a pessoa de Jesus, mas participando da vida de Deus por meio do batismo. De tal modo que pedir a santidade para nós não é arbitrário, não é impossível. Pedir o perdão para nós não é impossível, porque nós participamos da vida de Deus e participando da vida dele nós podemos fazer os atos que ele faz. Amar, perdoar, sentir, pensar como Jesus. Então, esses 4 motivos, eles são fundamentais para nós entendermos Jesus Cristo. Por que o Verbo se fez carne? Por que Jesus veio? Isso tem que estar decorado. Primeiro motivo, para nos salvar. Segundo motivo, para que nós conhecêssemos seu amor. Terceiro motivo, para que ele fosse um exemplo de santidade. Quarto motivo, para que nós pudéssemos participar da vida de Deus. Sede santos como meu Pai é santo. Como? Participando da vida de Deus. Até aqui, ok? Esse breve resumo não substitui ouvir o áudio, viu? Porque é um breve resumo. Depois nós vimos alguns motivos de credibilidade da fé cristã. A fé cristã, ou melhor,
a fé, ela não se demonstra. Porque a definição da fé é você crer sem ver. Se você demonstra a fé, quer dizer que você já está vendo. Se você vê, não existe fé. Então, a fé não se demonstra, mas ela tem algumas razões de credibilidade. Na teologia fundamental, antigamente, a gente chamava de preâmbula fidei, aquelas coisas que antecedem a fé, né? Antecedem a fé não num nível temporal, né? Mas que dão razões de credibilidade para nós crermos. E quais são essas razões de credibilidade para nós crermos em Jesus Cristo, que Jesus é Deus? Nós falamos de 3. Quais são esses 3 motivos que nós falamos na semana passada? Primeiro, os milagres. Muito bem. Os milagres, eles são uma prova cabal de que Jesus é Deus. Por quê? Por definição, e nós íamos até ver um pouco isso hoje, mas o milagre é um fato produzido por Deus fora da ordem da natureza. Então, a natureza, ela age assim. O homem, ele se comporta desse modo. O milagre é um comportamento fora da natureza. Então, o homem, ele nasce, ele morre. Uma vez que ele morre, ele não ressuscita. Quando Deus ele ressuscita Lázaro, ele está operando um fato que está fora da natureza. Quem é que pode vencer a força da natureza? Quem é que pode extrapolar aquelas regras que são dadas pela natureza mesma das coisas? Por exemplo, a água é água, não é vinho. Quem é que pode mudar a natureza da água? Só aquele que criou a água, só Deus. Então, os milagres de Jesus, eles são uma prova cabal da divindade de Jesus. É uma preâmbula fidei. É também uma razão de credibilidade de que Jesus é Deus, de que a fé cristã é a verdadeira. Um outro motivo de credibilidade da fé cristã são os profetas, as profecias. Seja bem-vinda. Não, você ganhou. Você ganhou. Estamos começando agora, fica tranquila. Então, um segundo motivo de credibilidade da fé cristã são as profecias. Nós vimos que aquilo que foi anunciado 700 anos antes de Cristo se cumpriu com exatidão em Jesus. Que ele nasceria em Belém, que ele viria de uma virgem, que ele seria traído por um amigo, que ele morreria como um servo sofredor. Então, que não se quebraria nenhum dos seus ossos. Então, as profecias todas se cumpriam em Jesus. Isso não poderia acontecer por um acaso. É porque ele é o Messias esperado, ele é Deus. Então, a segunda razão de credibilidade da fé. E uma terceira razão de credibilidade da fé é a própria igreja, fundada por Jesus. Que, tendo 2000 anos de existência, ela ainda continua operando e imperando no mundo. O Império Romano jamais chegará a esse tempo. E nenhum outro. Como é que uma instituição que nasceu tão frágil, governada por homens, pode manter a fé e ser sustentada por esses 2000 anos de história, se não for uma instituição divina, fundada por Jesus? Então, a igreja e a sua história, a sua permanência na história, é um dos motivos de credibilidade da fé cristã. Então,
nós vimos na aula passada as 4 motivações da encarnação do Verbo e os 3 motivos de credibilidade de que o Verbo é Deus, que Jesus é Deus, de que a fé cristã é a verdadeira, né? Hoje, então, eu queria passar com vocês alguma coisa da vida de Jesus, porque nós vimos que a história da salvação foi uma preparação para Jesus, nós vimos as causas da vinda de Jesus, as razões para nós crermos nele. Bom, mas então o que ele fez? Quem é Jesus? Não é? Bom, eu queria seguir o caminho das Sagradas Escrituras, né? Então, Jesus ele nasce em Belém, cumprindo as profecias. Belém significa casa do pão. É muito bonito que aquele que depois iria se anunciar como o pão da vida nascesse na cidade que se chama Casa do Pão. E ele nasce e é colocado em um estábulo. O que é um estábulo? É um lugar onde você coloca alimento. O pão da vida chegou e ele é colocado naquele lugar, naquela cidade, Casa do Pão. Ele queria se anunciar o pão da vida. Então, ele nasce em Belém, um nascimento milagroso. O nascimento de Jesus não é como o nascimento natural dos homens, nem a sua concepção e nem o nascimento. Por isso que nós falamos que Nossa Senhora, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Por quê? Tendo Jesus nascido, ele não veio pelo caminho ordinário, senão Nossa Senhora não seria mais virgem. Ele não nasceu da vagina de Nossa Senhora. Senão ela não seria virgem depois do parto. Como que aconteceu o nascimento? Não sei. Ele apareceu no estábulo, apareceu nos braços dela. E este é um dado importantíssimo da nossa fé. Nossa Senhora ela é virgem antes, durante e depois do parto. Um nascimento maravilhoso, anunciado por uma estrela. Essa estrela que deu a direção para os 6 magos, mas também foi anunciado por anjos, que anunciou aos pastores uma grande notícia, uma grande alegria. Hoje nasceu para vós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Jesus nascia ali naquela gruta e os anjos anunciavam o nascimento dele para os pastores e a estrela anunciava o nascimento, o cosmos anunciava o nascimento para aqueles 6 magos. Os pastores. Por que os pastores? Bom, primeiro que aqueles pastores eram judeus. Então, era conveniente que o primeiro anúncio do Messias fosse para o povo escolhido, para os judeus. E aqueles pastores ali, eles têm algumas peculiaridades que agradam muito o coração de Deus. A simplicidade, o contato com a natureza que o pastor tem, a simplicidade da fé daqueles homens. Então, para estes pequeninos de Israel, os anjos cantaram e anunciaram o nascimento do Salvador. E que bonito aqueles homens simples acolherem a boa nova e serem os primeiros a visitarem Jesus. Depois os 6 magos. Por que esses 6 magos, né?
Que a gente fala rei mago, né? A gente já pensa uma coisa meio esotérica, misticismo, né? Esses 6 magos, eles eram os sacerdotes ali da sua região. E eles estudavam astronomia, os astros. Eles eram cientistas, né? Por isso que eles notaram a presença de uma estrela diferente no céu. E eles sabiam que o Messias seria anunciado por essa estrela. Então, primeiro o anúncio para os pastores vindo dos anjos. Os pastores que eram judeus. Aquele povo escolhido, desde Abraão, Isaac e Jacó. O anúncio para eles. E depois o anúncio aos reis magos, que é a figura de todo o povo pagão, de todos aqueles que não eram judeus. Então, aquele menino que veio de uma concepção milagrosa, de um nascimento milagroso, filho de Deus, foi anunciado para judeus e não judeus. Isto é, ele vem para o mundo todo. Ele vem para todos os homens. Porque a salvação é para todos. 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 Jesus quer reunir todos os homens em torno de si. E então, o anúncio é para os pastores e para os magos. Aproximadamente 8 dias depois do nascimento de Jesus, ele é circuncidado para cumprir a lei, né? Jesus, ele é circuncidado. Por que ele foi circuncidado? Já que ele é a nova lei, não precisava mais cumprir a lei antiga. Porque ele queria não ter nenhuma desavença com os judeus, sendo um mestre que não era circuncidado, e para aprovar toda a história da salvação, para dizer, olha, é Deus quem pediu a circuncisão. E este Deus que sou eu venho trazer um novo tempo, uma nova lei, uma nova salvação. E isso é maravilhoso. Depois, ele foi apresentado no templo. Né? A apresentação do menino Jesus no templo. Esses fatos, eles fecham ali os acontecimentos do nascimento de Jesus. Então, Jesus nasce, ele é anunciado para os pastores, para os reis magos, ele é circuncidado e é apresentado no templo. É o carro? Certo. Depois, o que nós sabemos de Jesus é que Herodes queria persegui-lo, porque soube pelos 6 magos que o rei de Israel nasceria, e ele fugiu para o Egito. E que luta essa fuga para o Egito. Tem alguns evangelhos que são chamados evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos são histórias da vida de Jesus que não são reconhecidas como escrituras sagradas. São textos, livros, como qualquer outro, que não são livros sagrados, mas que contam a vida de Jesus. Tem muitos livros, né, desses evangelhos apócrifos que narra essa ida de Jesus, essa fuga para o Egito. E aí tem muitos que contam assim, muitos milagres, que falam que um leão fez reverência à Sagrada Família e foi guiando-os para o Egito, que
as palmeiras se inclinavam aonde eles passavam e davam os frutos para a Sagrada Família, nascia água da onde não tinha, e tudo isso não deve ser acreditado. Por quê? Primeiro porque as Sagradas Escrituras é muito clara quando diz que o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná, né? Depois que Deus ele quer mostrar para os homens com esta fuga para o Egito que nós passaremos por perseguições, que nós teremos que cruzar o deserto e não vai ser fácil, e vai ter batalha, vai ter luta, e vai ter suor, e vai ter fome, e vai ter sede. Mas coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci a fuga. Coragem, eu venci o Egito. Né? A fuga de Jesus para o Egito é para nós um grande testemunho de sofrimento superado. A gente pode meditar São José com Nossa Senhora e o Menino Jesus, chegando em terras desconhecidas, onde eles não tinham parentes, onde eles não tinham amigos e tendo que se humilhar na pobreza, conseguir emprego, conseguir ajuda, né? Trabalhar numa terra que não é sua. Mas ao que tudo indica, mais ou menos pelas datas que nós temos, porque logo o anjo anuncia que Herodes morre, eles podem ter ficado lá alguns meses no Egito. Talvez não teria sido muito tempo, mas nós também não sabemos, né? Fato é que a Sagrada Família volta para Nazaré e nós não sabemos mais nada de Jesus. A não ser quando ele completa 12 anos e os pais levam-no para Jerusalém. Eles vão em peregrinação. Todos os anos parece que eles iam em peregrinação para Jerusalém. E quando ele tinha 12 anos, imagina, a peregrinação era de todos os judeus. Eles iam em caravanas. Estavam voltando para Nazaré, os homens numa caravana, as mulheres em outra caravana. Possivelmente, Maria pensou, Jesus está com José. José pensou, Jesus está com Maria. Quando foram ver, dias depois, ué, Jesus não está com você? Não. E voltaram para Jerusalém desesperados. E este fato da perda e o encontro do menino Jesus marca a grande dor de Nossa Senhora e a grande dor de São José, né? A dor da perda do menino Jesus. Por quê? Eles sabiam que Jesus era rei. Eles sabiam que Jesus era Deus, mas não sabiam como é que seria a manifestação de Deus. Como seriam os caminhos para a salvação. Então, Nossa Senhora e São José voltando aflitos, com medo de nunca mais verem o seu filho, sofrendo as dores. E aí quando chegam em Jerusalém, procuram um lugar, procuram em outro, vão no templo, lá está Jesus. E Jesus responde, mas não sabias que eu devia cuidar das coisas de meu Pai? Como quem dissesse, né? Poderiam ter imaginado que eu estaria no templo, não poderia estar em outro lugar, né? E as Sagradas Escrituras encerram essa narrativa dizendo que depois disso, Jesus era-lhes submisso. E daí para frente, nós não temos nada mais da infância de Jesus. Nada mais da infância de Jesus. Então, nós sabemos que este período
da vida oculta de Jesus, ele foi obediente aos pais. E que mistério, este mistério da obediência de Jesus. Por quê? É o Criador que se submete à criatura. É Deus que se submete ao homem. Não é só que ele se faz homem, é que ele se submete ao homem. Ele se faz obediente aos homens. E imagina a Sagrada Família, né? A ordem invertida. Jesus, que é o maior, obedecendo Maria. E Maria, que é maior que José, obedecendo José. E José, que é o menor de todos, obedecendo nenhum deles. Uma lógica invertida. Para dizer, os pensamentos de Deus não são como os pensamentos dos homens. Deus, ele não enxerga as coisas. Ele não pensa as coisas como os homens enxergam e pensam. E um grande santo vai dizer que Jesus deu mais glória ao Pai nestes 30 anos de submissão a Maria e a José do que nos 3 anos de pregação e milagres e prodígios que ele teve. Então, uma das virtudes mais claras, a humildade, o esvaziamento, o desapego de si mesmo. Então, o verbo se faz carne, quer dizer, Deus ele se esvazia de si mesmo, para poder assumir essa natureza humana, esta vida humana. E se esvaziando, ele se submete. Está claro que Jesus ele se encarnou porque ele queria ser um motivo, ou melhor, ele queria ser um modelo de santidade para nós. Mostrar como é que nós devemos viver. Às vezes nós não queremos nos submeter. Nós queremos submeter os outros. Mas a lógica cristã é outra. Eu sempre sirvo, eu sempre me submeto, a não ser que por um dever de Estado você tenha que submeter os outros. Por exemplo, os pais para com os filhos. Os pais não podem se submeter aos filhos, a não ser que você esteja na Sagrada Família. Mas ainda assim a Sagrada Família, Jesus se submeteu aos pais. O chefe não pode se submeter ao criado. O superior não pode se submeter ao inferior. Mas fora isso, em todas as relações, nós somos convidados a sermos como Jesus e nos submetermos. No matrimônio isso é maravilhoso. Quando o homem e a mulher eles entendem como devem ser as relações, a mulher se submete ao marido e o marido se submete à mulher. E nessa como que disputa de amor, um quer fazer o outro feliz e aí a casa vive numa perfeita alegria. Uma lição preciosíssima do menino Jesus. Então, estes 30 anos de vida oculta de Jesus era-lhes submisso. Obedecendo a José, aprendendo com José. Deus que ia na sinagoga aprender sobre as Escrituras com os homens. O Criador do céu e da terra, aquele que fez a madeira, aprendendo a esculpir com o Pai. Um testemunho com conteúdo de meditação sem fim.
Bom, fato é que Jesus passou esses 30 anos de vida oculta e tudo que nós sabemos dessa vida oculta é isso, que ele nasceu, foi apresentado ao templo, foi circuncidado, fugiu para o Egito, depois voltou para Nazaré, aos 12 anos foi para o templo, onde teve a perda e o reencontro, e não sabemos mais nada. Só sabemos que ele era submisso. Tudo o que o Pai quis se revelar sobre a vida oculta de Jesus é que ele era submisso. E isso para nós é grandiosíssimo. Então, com 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Isto é, com 30 anos ele começa a se apresentar como Deus. Ele começa a formar os teus alunos. E nós também não sabemos muito bem qual que é a grande estreia, né, de Jesus. Se é o batismo ou se é o primeiro milagre. Quando começa a vida pública de Jesus? Tem uns que falam, é quando ele é batizado. Tem outros que falam, é quando ele faz o primeiro milagre. Eu tendo a pensar que o ministério de Jesus começa quando ele é batizado. Então ele vai até João Batista. João Batista o batiza. Veja, Jesus não precisava ser batizado, mas ele queria ali mostrar a importância do batismo de João Batista, que não é o batismo de Jesus. Jesus ele entra nas águas do Jordão não para ser lavado pela água, mas para lavar a água. E aí João Batista o batiza e acontece a manifestação da Trindade. Está o Filho ali debaixo d'água, a voz do Pai que fala, eis o meu Filho muito amado, e o Espírito Santo que aparece como uma pomba. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a manifestação da Trindade ali no batismo, como que dando início à vida pública de Jesus, ao ministério de Jesus. Até porque no primeiro milagre, Jesus já estava com os 12. Então os 12 já seguiam Jesus, né? Bom, então, com 30 anos, Jesus ele começa a sua vida pública e começa com os seus ensinamentos. O que nós temos dos ensinamentos de Jesus? Aquilo que estão nos evangelhos. Nós já vimos que as Sagradas Escrituras, ela é dividida em Antigo Testamento, que é tudo isso daqui, e o Novo Testamento. Antigo Testamento é tudo aquilo que foi escrito antes de Jesus. E o Novo Testamento, tudo aquilo que foi escrito depois de Jesus. O que divide um e outro na Bíblia são os 4 evangelhos. Vocês lembram quais são os evangelistas? Não. Os 4 evangelistas, falei 12? Os 4 evangelistas é Mateus, Marcos, Lucas, não, Tiago não, e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Encontra esses livros aí na sua Bíblia. Ó, aí, rapaz. Então, esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão contar a história de Jesus, a narrativa da vida de Jesus. Entende? Bom, não, existe um livro de Tiago na Bíblia, mas ele não é evangelista. Evangelistas são só esses 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. Então, são 4 evangelhos que contam a história da mesma pessoa, né? Então, pode saber que vão ter coisas que vão estar num livro que vai aparecer de novo em outro, né? Nós temos desses 4 livros, 4 evangelhos, 3 que são muito parecidos. E nós chamamos de
evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros: Mateus, Marcos e Lucas, né? Então, Mateus, ele é o maior desses 3 evangelhos, dos sinóticos. Então, aquelas coisas que estão em Marcos, quase tudo está em Mateus. E as coisas que estão em Lucas, tem algumas coisas que são próprias de Lucas e poucas que são próprias de Marcos. Mas o que tem uma narrativa maior e mais completa é Mateus. São Mateus, ele conta os discursos de Jesus com mais número de discursos e os discursos mais detalhados, né? Por isso que eu vou falar dos discursos de Jesus a partir do Evangelho de Mateus, tá? Então, são 4 evangelistas. 3 deles são muito semelhantes. Têm quase as mesmas histórias. Lucas tem algumas coisas que é própria dele, Marcos tem algumas coisas que é própria dele, mas Mateus engloba ali a maioria delas. E tem um outro evangelista que está sobrando, qual que é? João. João é diferentão. Então, o que tem no Evangelho de João não é igual ao que tem no Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? João, ele é um teólogo, então ele conta a história sempre a partir de um ponto de vista, interpretando, e coisas que é própria de João, que só tem em João. Por exemplo, o discurso do pão da vida, que Jesus fala que ele é o pão da vida. É só em João. O primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, é só João. O começo do Evangelho de João é uma coisa toda teológica. É ele que fala, e o verbo se fez carne, né? Então, João, ele é mais teológico, interpretativo, né? A história mesmo de Jesus, né, os fatos, a gente vai encontrar mais nos sinóticos, que são aqueles outros 3, que é Mateus, Marcos e Lucas. Muito bem. A infância de Jesus, a gente vai encontrar em Lucas. Só em Lucas. Então, a narração do anjo Gabriel, né? Isso é um detalhe que só tem em Lucas. Nossa Senhora, que canta o Magnífica dela, visitando sua prima Isabel, só em Lucas, né? Bom, mas Jesus cresce, começa o seu ministério e começa a pregar. E o que é que este homem, Deus, pregou? O que é que ele ensinou? Primeiro discurso de Jesus que nós temos, né? É o Sermão da Montanha, que vocês vão encontrar aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Abra aí. Mateus, capítulo 5. O Sermão da Montanha é o maior. É o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, aqui no Sermão da Montanha, Jesus ele vai começar a falar de uma nova justiça. Porque o Antigo Testamento falava de uma justiça exterior, da purificação das mãos, dos pés, de passos que você dá, uma coisa sempre exterior, né? O sinal da fé no homem era a circuncisão, que é você arrancar um pelinho do homem. Coisas externas. Aqui nesse primeiro discurso de Jesus, ele vai começar a mudar das práticas externas para as práticas internas, para uma nova justiça interior. Então ele fala, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos. Ele começa a trazer uma nova justiça, uma nova lógica. E ele fala,
aqui no versículo 17, ó, e não pense que eu vim revogar a lei. Não, eu vim dar pleno cumprimento a essa justiça. Pode ir seguindo aí, ele vai começar a falar dos mandamentos. Ó, o 6º mandamento, ele fala, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, ó, não cometer adultério, o que é? Uma coisa prática, exterior. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo, comete adultério. Tá vendo? A coisa é sempre no coração, uma nova justiça. A justiça de uma conversão interior. Um interior purificado, um coração justo, que ama a Deus. Aí ele fala, ouviste dizer, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Aquele que te fere a face direita, oferece também a esquerda. Uma nova lógica, um novo jeito de ver o mundo, o jeito cristão de se comportar. Ele começa a falar da oração. Ele fala, ó, quando vocês forem rezar, fiquem em silêncio, sozinho. Vão para o quarto e rezem assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a vossa vontade. Ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E ele fala, aquele que pedir vai receber. Aquele que bater, a porta vai se abrir. Ele insiste na oração. E por fim, aqui nesse discurso, ele fala da confiança em Deus. Ele fala, olha os pássaros. Eles não têm celeiros e, no entanto, nada falta para eles. Os lírios do campo, eles não fazem roupas, mas eles estão sempre bem vestidos, estão sempre lindos, mais do que Salomão em toda a sua glória. Confia na providência, confia em Deus, confia em mim, né? Então, olha que bonito. Mude o seu comportamento para você ter um coração puro. Começa a rezar, porque eu estou contigo. E confia em mim. Confia em mim, confia em Deus. E aí no capítulo 7, ele fala da regra de ouro. 7, versículo 12. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Quer dizer, faça para os outros tudo aquilo que vocês querem que façam para você. A regra de ouro que Jesus ensina. Então, você quer ser respeitado no casamento? Respeite. No serviço, respeite os amigos. Você quer que as pessoas sejam simpáticas com você? Seja simpático com ela. Quer que as pessoas sejam fiéis com você? Seja fiel a ela. Vai lá, vamos pular então para o capítulo 10. O capítulo 8º e o 9º de Mateus é só milagre. Ó, milagre atrás de milagre. Cura de leproso, cura do servo do centurião, cura da sogra de Pedro, a tempestade que ele acalma, cura de um paralítico, cura dos 2 cegos, cura do endemoniado mudo. E aí capítulo 10, um outro discurso. São 5 grandes discursos que São Mateus ele narra. O segundo discurso, primeiro, é o sermão da montanha, que ele fala das bem-aventuranças, a nova justiça que vem do coração, o apelo que ele faz à oração e a confiança em Deus. E tem a regra de ouro no sermão da montanha também. No capítulo 10º do Evangelho de Mateus, nós temos o... Como que está aí no seu... É o discurso apostólico. Aqui ele começa escolhendo os 12 apóstolos, né? E eles dão a missão para os apóstolos, né? Ide anunciai o reino dos céus. Curai os doentes.
Anunciai o meu nome. Fala abertamente e sem medo. E é aqui que ele fala da cruz. E a cruz como uma condição própria do apostolado, né? Se você quer ser um apóstolo, vai ter que carregar a cruz. Vai ter que renunciar a si mesmo. Versículo 38 aí do capítulo 10. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então ele está dizendo, confia em mim no Sermão da Montanha. Mude o seu coração, comece a rezar, mas toma a tua cruz. Fala do meu nome para as pessoas. Anuncia o reino do céu e toma a tua cruz. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, a achará. Entende por que a radicalidade dos santos? Eles querem perder a vida por causa de Jesus. Porque Jesus ensinou isso. Esse Jesus que foi anunciado pelos profetas, esse Jesus que fez milagres, esse Jesus que instituiu uma igreja que vive até agora, esse Jesus que veio para nos salvar, para ser modelo de santidade, para manifestar o seu amor, para nos fazer participar da vida de Deus, ele fala, quem não renuncia pai, mãe, amigos, irmãos, para me seguir não é digno de mim. Quem não toma a tua cruz não é digno de mim. E aí aqui termina o sermão dos apóstolos, o sermão do apostolado, o discurso apostólico. E aí um terceiro discurso que São Mateus ele tem é no capítulo 13. Ele começa a contar várias parábolas. Aqui tem a parábola do semeador, a parábola do joio, do grão de mostarda. Ele começa sempre nesse discurso falando: o reino de Deus é como um semeador. Ou, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. O reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar. A gente chama de as parábolas do reino. Aqui em Mateus, capítulo 13. E ele fala, olha, anuncie para todo mundo. Lance a sede, chama todo mundo. Depois eu separo aqueles que são bons daqueles que são maus. Deixa crescer o trigo e o joio. Depois eu separo o trigo do joio. Mas vocês falem para todo mundo. Né? Porque o reino de Deus ele vai crescendo no meio das pessoas. Ele vai crescendo no meio da sociedade, como um grãozinho de mostarda. Começa pequeno, daqui a pouco está grande. É igual a nossa fé, o reino de Deus em nós. A gente começa pequeno, ali na primeira catequese, ouvindo falar que nós temos sede de Deus. E aí o nosso coração vai sendo um pouco tocado. E nós vamos vendo que Ele cria porque Ele ama. E que Ele constrói uma história de salvação porque Ele me ama. E Ele manda o Seu Filho porque Ele quer me salvar. E quando o Seu Filho vem, o Seu Filho revela a verdade para nós. Nos faz participantes da vida de Deus. E essa semente ela vai crescendo e daqui a pouco é Deus quem está vivendo em nós. O reino de Deus. E não mais o reino dos homens. Depois, nós temos um quarto discurso. Ah, sim, tá aqui, ó. Acho que o senhor deixou. O notebook tá ali, ó. Tá guardado. E aí, então, nós temos um quarto discurso
que está em Mateus 18, que a gente chama de o discurso eclesial. Ele começa aqui a falar da vida de comunidade. Então, olha, a justiça agora é outra. Mudem o seu coração. Confiem em mim. Começa a rezar. Eu mesmo vou mudar o coração de vocês. E uma vez que vocês tenham um coração mudado, anuncie o evangelho. Convide todo mundo. O reino de Deus vai crescer. E vocês vão viver como irmãos, em comunidade. E aqui no discurso eclesiástico, ele começa a ensinar a viver em comunidade. Então, ó, não deem escândalo para os seus irmãos. Seja bom, né? Não chama o outro de patife. Caso alguém escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Quer dizer, na vida de comunidade, não escandalize as pessoas, não seja pedra de tropeço. Use da caridade fraterna, rezem juntos. Aqui ele fala, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aqui, 18, versículo 20, ali eu estou no meio deles. Então, eu estou constituindo vocês para viverem como igreja, como família, em comunidade. E aqui ele conta a história da ovelha desgarrada. Tem 100 ovelhas ali, então já é uma comunidade. E uma sai, o pastor vai atrás dessa para trazer de volta para onde? Para a comunidade, para a igreja. E por fim, nós temos o discurso escatológico, que fala do fim dos tempos, né? Versículo 20, capítulo 24 e capítulo 25. Aqui ele manda a gente vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Logo aqui no começo do capítulo 25, ele fala: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao levarem vasos de azeite com suas lâmpadas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. E quando o noivo chegou, as virgens prudentes estavam preparadas para o noivo. Quando o noivo chegou e viu as insensatas, que estavam sem a sua lamparina acesa, ele não as levou. Quer dizer, estejam preparados o tempo todo, com a lamparina acesa. O que é essa lamparina acesa? A caridade, o amor, o estado de graça, né? Estejam prontos para a vinda de Jesus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E no final aqui do capítulo 25, ele vai falar do último julgamento. Ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. As ovelhas para o céu e os bodes para o inferno. O trigo para o céu e o joio para o inferno. Por isso, nós precisamos estar preparados, porque este Deus que é amor, e nos criou por amor, e nos chamou porque nos ama, e deu a vida por nós, e nos ensinou a viver como bem-aventurados, nos ensinou a ser apóstolos, nos ensinou a viver em comunidade. Este Deus, quando vir, se não nos encontrar com a lâmpada acesa, ele não vai ter condição de nos dar o céu, porque na nossa liberdade nós vamos escolher o inferno. E assim a gente encerra os grandes discursos de Jesus, esses 5 discursos que estão no Evangelho de Mateus. Do que eu disse,
tem muito mais. E de tudo que está escrito na Bíblia, tem muito mais. Não seria possível colocar em livros tudo que Jesus disse e fez. Mas eu não sei se vocês conseguem encontrar a paz de ter Jesus, o bom pastor. Saber que Ele nos criou por amor, Ele colocou uma sede no nosso coração, Ele nos chama, Ele dá a vida por nós, Ele nos ensina como viver, Ele nos mostra o reino dos céus, e Ele quer que nós possamos estar preparados para a vinda dEle. Nosso coração precisa começar a se voltar para Jesus, para viver como Ele viveu. Primeiro, o mais importante, como na sua vida oculta, era-lhes submisso. Depois, seguindo a tua palavra, bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos. Quando for de cesar, dizei, Pai nosso. Não faça para os outros o que vocês não querem que façam para vocês. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei convosco. E no final, lancem as redes, que eu vou separar as ovelhas dos bodes. E direi para as ovelhas, vinde bendito de meu Pai, para o céu que eu separei para você. E para os bodes, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço.